turma do terceiro ano do Colégio Elite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje com a disciplina Sociologia. Já de antemão, já peço para que vocês possam abrir os seus módulos na página 263, mas antes, dá uma conferida aí no plantão de dúvidas. Está aí disponível as minhas redes sociais, vocês podem entrar a qualquer momento para tirar suas dúvidas. Ok, turma? Vamos dar continuidade ao capítulo 6 do nosso módulo de Sociologia, que é com o tema A Sociologia no Brasil e a Interpretação do Povo Brasileiro. Ok? Um tema muito importante, nós vamos aprender bastante exatamente neste período que estamos juntos, ok? Então, podemos começar fazendo uma pergunta, que é a pergunta introdutória do seu módulo, que diz assim: você sabe por que debatemos racismo no Brasil? Pois é, racismo é um tema muito polêmico. Mesmo com a abolição da escravatura em 1888, o Brasil ainda enfrenta diversas séries de problemas relacionados ao racismo. Alguns questionamentos que se fazem na sociedade sobre como, por que ou como não temos uma quantidade boa de homens e mulheres negros exercendo cargos públicos, ou, consequentemente, personagens de filmes e novelas que também não têm a descendência de negros. Então, muitas polêmicas existem exatamente nesse contexto em que o tema sobre o racismo, nós enfrentamos esses grandes problemas no nosso país. Mas, diante disso, o nosso primeiro tópico aí do seu módulo, na página 263, já traz uma abordagem sobre a emergência de uma ciência social. Perceba que os sociólogos europeus, assim como Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim e também Max Weber, eles desenvolveram pensamentos e teses, teorias na Europa. O nosso grande problema é que nós brasileiros queremos resolver os problemas brasileiros, problemas sociais brasileiros, com livros ou interpretações europeias, um contexto totalmente diferente. Perceba, então, que diante desse contexto, as teorias desses sociólogos, elas acabaram ficando ou passando por longe da resolução dos problemas sociais brasileiros, mas nós não podemos descartar essas teorias e fazermos uma adaptação para a aplicação de alguns estudos no nosso Brasil. Então, observe que o positivismo de Augusto Comte não serviu, o materialismo histórico de Karl Marx também, Emile Durkheim com o fato social e a ação social de Max Weber não deram uma contribuição necessária para o nosso estudo da sociologia brasileira. Temas como colonialismo, escravidão, miscigenação, são temas que foram tratados por pessoas que viveram no Brasil, que estiveram no Brasil, ou se não estiveram, conhecia muito de perto a realidade brasileira. Então, esses temas faz com que as teorias europeias elas fiquem um pouco em desuso ou, então, poderia ser adaptada ao contexto brasileiro. Perceba que o cenário de debates sobre a miscigenação e a modernização da sociedade brasileira pós-escravista foi o palco para o surgimento dos primeiros cursos universitários de ciências sociais no país em 1930. Nós vamos tratar, nesse momento que estamos juntos aqui, de pelo menos 2 períodos da história da sociologia no Brasil. Vocês sabem que a sociologia ela se desenvolveu a partir do século XIX. Então, ela foi motivo de estudo, alvo de estudo de centros acadêmicos, para poder se criar metodologias para desenvolver ou resolver certos problemas sociais no Brasil. Então, de 1930, nós temos uma primeira geração de sociólogos brasileiros. Temos a geração de 1930 e a geração de 1940. E nós vamos analisar essas duas gerações nesse espaço de tempo. Observe que esses sociólogos que estão aí nessa tela, como Euclides da Cunha, Machado de Assis, Lima Barreto e Aloísio de Azevedo, esses 4 personagens, eles deram o pontapé inicial sobre os estudos problemáticos que tinha na nossa sociedade. Então, Euclides da Cunha, nenhum desses aí,
eles tinham, por exemplo, ciências sociais, porque é a matéria que estuda e está dentro, a sociologia ela está dentro das ciências sociais. Então, nenhum desses aí tinha, porque até na época não existia exatamente a sociologia como disciplina. Então, eles tinham um grande conhecimento, por exemplo, no jornalismo, na escrita, na literatura, mas eles não tinham exatamente o estudo da antropologia, das ciências políticas e nem da própria sociologia. Isso como centro acadêmico. Mas eles deram o pontapé inicial. Euclides da Cunha, por exemplo, ele se destacou muito porque ele era o primeiro tenente e bacharel em matemática, ciências físicas e naturais, e a contribuição dos seus ensinos foi muito relevante para que ele pudesse vir no Brasil, foi convidado para cobrir a Guerra de Canudos, e nessa Guerra de Canudos ele escreveu o livro Os Sertões. Foi tão com propriedade esse ensino que ele passou a ser considerado como um sociólogo. Então, observe que a contribuição de Machado de Assis, do mesmo jeito, Lima Barreto e Aloysio de Azevedo. A grande preocupação desses 4 personagens era exatamente descobrir o verdadeiro Brasil e também os brasileiros, entender como funciona exatamente o nosso Brasil. Observe que na página seguinte, no 264, você pode analisar que a geração de 30 ela era composta por pelo menos 3 sociólogos clássicos. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas há um surgimento de uma escola que é chamada de uma escola livre de sociologia e política, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que estava localizada em São Paulo. Essa faculdade é essa aí que você acaba de ver. E nessa escola livre de sociologia, pelo menos, diversos sociólogos passaram por elas, mas pelo menos 3 clássicos que se destacam, como aqui você pode ver o Gilberto Freire, você destaca também o Sérgio Buarque de Holanda e também o personagem Caio Prado Júnior. Esses 3 clássicos da sociologia da geração de 30, que também cai muita pergunta no Enem, na sociologia desses sociólogos, eles foram muito importantes porque eles revolucionaram exatamente o estudo da sociologia no Brasil. E é a partir desse momento que a sociologia também ela é estudada de uma forma acadêmica, sistemática, como uma disciplina. Então, nós vamos fazer uma análise rápida sobre o pensamento de Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele escreveu um livro chamado Casa Grande e Senzala, em 1932. Está aí o livro de Gilberto Freire. Mas ele tinha uma teoria na qual havia um reconhecimento da miscigenação racial. Ele era um defensor dessa teoria, contrário a vários outros sociólogos que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a teoria e o reconhecimento da miscigenação racial ela foi importante nos estudos de Gilberto Freire. Também ele trazia uma ideia de que a miscigenação, que era exatamente essa mistura das raças, ela contribuiu de forma harmoniosa para a formação da identidade da cultura brasileira. Então, Gilberto Freire, ele queria dar uma resposta a pelo menos 2 personagens também da história, que era exatamente no contexto na qual ele estava vivendo, o professor baiano, Raimundo Nina Rodrigues, e também o advogado literário e jornalista Silvio Romero. Esses 2 personagens, eles eram contrários, eles defendiam, na verdade, 3 posicionamentos. Quais? A superioridade racial branca, o fim da miscigenação e, principalmente, olha o destaque, o branqueamento da população. Essa era a defesa desses 2 personagens. E Gilberto Freire, para dar uma resposta a esses 2 sociólogos, desenvolveu o livro Casa Grande e Senzala para apresentar a harmonia existente entre os negros e os brancos. Algumas fotos emblemáticas, pinturas, fotografias e pinturas daquela época, vai demonstrar exatamente os brancos sentados na mesa e exatamente os negros fazendo serviço paralelo, como sendo babá, cuidando da criança, fazendo a comida, sendo o jardineiro, motorista, esse trabalho feito pelos negros. E aí Gilberto Freire conseguia demonstrar a harmonia que existia entre a relação entre o branco e o negro. E essa teoria foi exatamente proposta naquela época. Observe mais um outro sociólogo clássico, que é o Sérgio Buarque de Holanda.
ele escreveu um livro chamado Raízes do Brasil. E ele tem uma teoria chamada de homem cordial. Veja que cada sociólogo vai apresentar uma proposta sobre a análise da sociologia brasileira, da sociedade, dos problemas sociais. E Sérgio Buarque de Holanda, ele realmente demonstra com a sua teoria o foco do homem cordial. Quem é esse homem cordial? É um resultado da família patriarcal brasileira. O homem cordial, a palavra cordial vem de cardia, coração, era tratar com muita emoção, exatamente, muito sentimento emotivo. Não quer dizer que tratar as pessoas de forma cordial estava ligado ao procedimento ético, não estava ligado a isso, porque a ideia que Sérgio Buarque transmitia era que o indivíduo ele não enxerga a separação entre o público e o privado. Essa cordialidade era do favorecimento. Essa cordialidade, como dica central para a sua teoria, era o personalismo, era a busca por interesses pessoais, ou também chamado de patrimonialismo, onde existia um processo muito corrupto na sociedade brasileira. Então, quando a pessoa não consegue separar o que é público e privado, ela começa a buscar interesses pessoais e, consequentemente, agir mediante a corrupção. É aquele famoso caso, por exemplo, de um juiz federal ser parado pela polícia sem a carteira de motorista e o agente da polícia vai fazer lá a sua abordagem e o juiz é liberado porque existe uma cordialidade, há exatamente uma mistura de não considerar a lei para aquele juiz federal igual para todo mundo. Então, há exatamente essas misturas também, tá? Então, o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda é um pensamento também weberiano, ok? Está aqui o livro de Sérgio Buarque de Holanda, personagem importante, e aqui traz uma charge que diz assim: é óbvia a diferença entre público e privado, colega parlamentar. Aí o colega vai dizer, público tem acento no U. O que significa essa charge? Que eles não têm exatamente, eles não fazem diferença, eles não conseguem fazer diferença entre o que é público e o que é privado, levando isso ao patrimonialismo, à cordialidade e exatamente o personalismo, ou seja, a busca por interesses pessoais, caindo em si a corrupção, tá? Então, esse foi o posicionamento de Sérgio Buarque de Holanda. Quanto a Caio Prado Júnior, clássico também na sociologia, ele vai apresentar um pensamento diferente de Gilberto Freire, que nós comentamos no início. Enquanto Gilberto Freire defendia a harmonia da identidade brasileira, baseada na miscigenação, Caio Prado Júnior criticava exatamente essa área. Escreveu um livro chamado Formação do Brasil Contemporâneo e tem como teoria essa transição da economia colonial para a economia nacional. E qual é a ideia de tudo isso? É que toda a riqueza que foi produzida aqui no país, ela foi levada para a Europa. Então, foi praticamente um golpe. E aí, isso não contribuiu. Na verdade, foi um atraso cultural. Caio Prado Júnior demonstra que essa relação miscigenada foi exatamente um atraso cultural. Por quê? Porque toda a riqueza produzida no país foi levada para a Europa. O pensamento dele traz uma abordagem marxista, tá? E aí está o seu famoso livro, ok? Formação do Brasil Contemporâneo. Fechado esses três filósofos clássicos da geração de 30, nós vamos entrar naqueles que fazem parte da geração de 1940. E aqui vale ressaltar que em 1940 em diante, temos um posicionamento um pouco diferente sobre essa discussão entre miscigenação e o negro em si, tá? Aqui o foco, preste bem atenção, eu dividi em três blocos: a década de 40, de 50 e de 60. Na década de 40, a maior preocupação era o nacionalismo, exatamente sobre as influências dos pensadores que migraram para o Brasil em virtude da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles ainda estavam sobre a questão das defesas do nacionalismo. E isso contribuiu paulatinamente exatamente com outro pensamento que vai surgir baseado na Segunda Guerra Mundial. Em 1950, o foco principal já era outro: a modernização do país, e também estava focado no desenvolvimento social e econômico. Nesse momento, em 1950, na sua página do seu módulo 265, você pode encontrar,
foi criado um Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E houve uma contribuição considerável, exatamente, dos intelectuais nas que faziam parte das cadeiras de História Universal e do Brasil, Ciência Política, Economia, Filosofia e Sociologia. Havia uma contribuição muito grande desses intelectuais nesse Instituto Superior de Estudo Brasileiro. Personagens como Alberto Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, Florestan Fernandes e Celso Furtado e vários outros faziam parte desse instituto. Porém, esse instituto ele foi fechado em 1º de abril de 1964, já iniciando a era da ditadura militar. O instituto foi fechado por ser considerado inútil, tá? Não ia trazer nenhuma contribuição. Porém, dentro do campo sociológico, mesmo sendo fechado o instituto, diversos estudos foi recuperado e foi colocado exatamente para que a sociedade pudesse conhecer e estudar mais um pouco sobre a sociologia brasileira. Em 1960, há um destaque especial para a industrialização e os fenômenos sociais, políticos e econômicos que decorrem de um sistema político autoritário. Aqui, nada mais é, meus queridos, a ditadura civil e militar já implantada, exatamente de 1964 a 1985. E até a redemocratização do país, sociólogos como, vamos falar sobre ele, Otávio Ianni, Luiz Werneck, e vários outros antropólogos, como Darcy Ribeiro, vamos falar daqui a pouco, e o ex-presidente, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e outros, foram esses que contribuíram de forma clássica para o desenvolvimento do estudo da sociologia após esse período de 1940. Vamos lá? Então, nós vamos fazer uma análise apenas de 3 que contribuíram, 3 pensamentos fortes relacionados à sociologia brasileira nesse período de redemocratização. Vamos nessa? Otávio Ianni. Qual é o posicionamento que você vai guardar? A abolição à escravidão. Em 1988, não foi possível ainda considerar a extinção de todos os problemas, porque enquanto o cativo africano ele deixou de ser escravo, ele passou a designar-se negro, e aí refletiu-se o preconceito existente, que nós temos esses problemas sociais até hoje, tá? A questão do negro e esse reflexo da perpetuação do preconceito. Deixou de ser escravo, passou a ser negro, e aí os problemas continuaram. Mas sempre diga não ao racismo. Essa é a defesa de Otávio Ianni. Florestan Fernandes traz uma outra abordagem em seu livro, que é a integração dos negros na sociedade de classes. Ele faz uma crítica à democracia racial, exatamente trazendo uma ideia que os altos índices de mazelas sociais é apresentado quanto à desigualdade ao acesso à educação, à renda, à moradia e à participação política. E a dica principal de Florestan Fernandes é exatamente o fim do preconceito racial, da integração desigual e da estratificação social entre negros e brancos no Brasil. Florestan Fernandes apresenta essa abordagem, essa ideia, essa teoria de criticar a democracia racial. Veja que é bem diferente também daquela questão de Gilberto Freire lá em 1930. Então, Florestan Fernandes compreendeu a população brasileira não somente como miscigenação, mas multiétnica. Preste atenção nisso, ok? Fechando Florestan Fernandes, rapidamente, mas com um resumo de propriedade que você pode usar para suas provas, vamos para o último, que é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele traz uma abordagem do seu livro O Povo Brasileiro, trazendo a sua teoria nos afro-brasileiros explorados e os Brasis, que era a entidade cultural nova. A ideia que ele apresentava era o contato com os nativos não foi nada harmonioso. Veja novamente, sociólogos de 1940 apresentando outras abordagens dos que pensavam em 1930. Então, não foi nada harmonioso. Escravidão existia, guerra, doenças e pragas biológicas, tudo isso existia. E o que Gilberto Freire, ele exatamente encobriu em seus livros. Dica sobre Darcy Ribeiro para suas provas. Ele apresenta temas relacionados à exploração indígena,
violência europeia, catequese indígena, etnocídio, desigualdade, discriminação, genocídio, conflito, exploração, dominação racista e classista. Ok? Todos esses problemas eram apresentados por Darcy Ribeiro. Ele foi um antropólogo, sim, responsável pela aplicação da etnografia no Brasil, que era exatamente como o que nós chamamos na sociologia como alteridade. É conhecer a partir do diferente, né? Então, era um método de observação para compreender as comunidades indígenas. Ok? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um resumo com propriedade, mas fica a dica aí. Cada personagem desse, pensamentos diferentes, tanto do 1930 como de 1940 em diante. O foco principal é se a miscigenação ela é aceitável, a democracia racial ou não. Então, essa foi a nossa abordagem. Para a gente finalizar, tem alguns exercícios aqui em classe. Você pode pegar o seu módulo na página 266 e dar uma acompanhada comigo aqui. No início do século XX, questão número 2, a ideia de que os negros eram geneticamente inferiores tomou força na sociedade brasileira. E os teóricos da época propunham resolver esse problema por meio... Dá uma pausa aí e tenta resolver essa questão. Muito bem, do embranquecimento da população. Então, essa é exatamente uma questão de propriedade. Veja que a crítica que se fazia ao embranquecimento da população era sobre aqueles dois defensores desse embranquecimento e do embranquecimento da população, aqueles dois defensores que foi uma resposta dada por Gilberto Freire. Eles defendiam o embranquecimento da população. Aí vai uma resposta para responder esse problema. Segunda questão. Qual foi o autor brasileiro que entendia a construção do Brasil como a fusão de raças, regiões, culturas e grupos sociais decorrentes da formação colonial, em que os negros e mestiços teriam papel fundamental na formação da identidade cultural do povo? Qual foi esse sociólogo? Marca aí. 30 segundos. Menos do que isso. Muito bem. Gilberto Freire foi um defensor dessa harmonia que existia entre o negro e o branco, caracterizando exatamente uma contribuição para a formação da identidade cultural brasileira. Muito bem, continue fazendo os exercícios, tanto os conceituais como os contextualizados e aprofundando, e o de aprofundamento. Agora nós temos uma questãozinha, devido ao nosso tempo, sobre exercícios contextualizados, e você pode pegar aí o seu material. Essa questão é a questão número 13. Vai lá, marca lá, confere. Leia o fragmento abaixo, que diz assim: se a supressão do nexo colonial não se refletiu na condição de escravo, nem afetou a natureza da escravidão mercantil, ela alterou a situação econômica do senhor e deixou de sofrer o peso da expoliação colonial e passou a contar, por conseguinte, com todas as vantagens da expoliação escravista, que não fossem absorvidas diretamente pelos mecanismos secularizados do comércio internacional. Pergunta: baseando-se no fragmento de Florestan Fernandes, pode-se afirmar que a independência do Brasil marcou? Certa resposta. Fortaleceu o setor econômico escravista nacional. Lembre-se, apesar de ter sido abolida a escravidão, os negros continuaram sendo negros, claro, porém foram colocados em outro problema social, que era o tráfico negreiro. E o tráfico negreiro contribuiu para muito enriquecimento da classe branca. Então, saiu de um problema e entrou em outro problema. Mas fica aí a dica, tá? Estudar sociologia. Queridos, um forte abraço. Deus abençoe a todos.